Fala, galera do 7º ano, tudo jóia com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, comigo vai tudo bem também. Como vocês me conhecem, eu sou o professor Leandro Rossini, professor de Ciências dos anos finais. Tenho certeza que acabaram de assistir a videoaula da semana e vamos então testar os nossos conhecimentos nessa resolução de exercícios do capítulo 7, Calor e Energia, falando sobre calor e ambiente. Trabalhando, então, como nós vimos na videoaula, com o efeito estufa e a camada de ozônio. Tá ok? E aí, estão preparados? Galera, para isso eu preciso que vocês peguem o livro didático de vocês e o livro de atividades. E vamos juntos resolver exercícios sobre o conteúdo estudado, começando com o exercício número 1 do livro didático, com o seguinte enunciado: o efeito estufa é prejudicial à manutenção da vida na Terra? Justifique sua resposta. E aí, gente, tomem muito cuidado nesse tipo de pergunta. O efeito estufa é prejudicial para a manutenção da vida na Terra? Não, ele é essencial, tá ok? Por quê? Por conta do efeito estufa, as temperaturas se manterem amenas, se manterem equilibradas, permitindo a existência de vida na Terra, né? Se não tivéssemos a existência do efeito estufa, como vocês podem ver aqui, essas temperaturas chegariam a ser próximas de menos 30 graus Celsius. O que acontece hoje em dia é que nós temos um agravamento, uma intensificação do efeito estufa, causando um aquecimento global. Então, um aumento da temperatura do planeta Terra por conta da grande concentração desses gases de efeito estufa. Lembram quais são os gases? Monóxido de carbono, dióxido de carbono e metano. E as consequências desse aquecimento global são o derretimento das calotas polares, alagamento de regiões litorâneas, desastres naturais, mudanças climáticas, extinção de espécies, como nós comentamos na nossa videoaula. Ok? Tranquilo? Conseguiram associar com o que nós já estudamos? Então, vamos para o nosso exercício número 2, falando de uma situação do cotidiano. Quando vamos à praia, por exemplo, e deixamos o carro estacionado em um local cuja exposição à luz solar é muito intensa, ao retornarmos e abrirmos o veículo, notamos em seu interior temperaturas muito maiores do que o ambiente. Como isso pode ser explicado? Não somente na situação de ir à praia, mas até mesmo no nosso dia a dia, quando paramos o carro na frente de casa, na garagem do apartamento, e quando vamos entrar no carro, ele está com uma temperatura muito mais elevada. E como que isso pode ser explicado? Bom, nós podemos relacionar essa situação com o efeito estufa, tá ok? Por conta do quê? Olha aqui a resposta, gente. O vidro do carro, então, ele é transparente à radiação solar, deixando entrar e atingir o interior do veículo. Concordam? Porém, após encontrar obstáculos como os bancos, essa radiação é absorvida e passa a ser emitida na forma de calor, dos raios infravermelhos que nós não podemos ver. Porém, o vidro do carro, por ele não ser totalmente transparente a esse tipo de radiação, boa parte dele é refletido e fica aprisionado no interior do veículo, fazendo com que ele esquente muito mais do que o ambiente externo. Então, ele permite a entrada da radiação solar. Quando ele bate em obstáculos, em objetos, ele passa a ser emitido na forma de calor dessa radiação infravermelha, desses raios infravermelhos, porém esses raios infravermelhos eles não conseguem sair do carro e ficam aprisionados, ok? Muito similar com o efeito estufa do nosso planeta. Tranquilo? Bom, e o exercício número 3 ainda do livro didático?
A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, mas o ser humano existe há cerca de apenas 500 mil anos. Fazendo uma comparação com uma pessoa de 45 anos, poderíamos dizer que a Terra tinha 42 anos quando começaram a aparecer os primeiros vegetais. Olha que curioso essa associação que eles fizeram. O ser humano moderno só teria surgido nas últimas 4 horas. A agricultura teria começado apenas nos últimos 60 minutos e foi no último minuto que surgiram as máquinas e as indústrias, no mesmo minuto em que foi produzido todo o lixo que o planeta já conheceu em seus hipotéticos 45 anos de existência. Então ele faz uma relação da quantidade de anos que a Terra existe e a quantidade de tempo que nós existimos na Terra e a quantidade de consequências que, por conta das ações antrópicas, nesse caso falando das máquinas, as indústrias, trouxeram para o planeta Terra. Esse paralelo entre a idade da Terra e a de uma pessoa mostra que o ser humano existiu durante boa parte da vida da Terra? Não, ok? Ele mostra aqui que o ser humano ele surgiu nas últimas 4 horas do planeta, então não está certa. B, sempre poluiu o planeta durante a sua existência? Bom, ele não fala essa questão de sempre ter poluído, certo? Vamos ver se a gente encontra uma resposta melhor. C, é tão antigo quanto as plantas? Não, as plantas surgiram então quando a Terra teria 42 anos. Então, não está certo e ficamos com a letra D. Teve um enorme impacto ambiental em um período muito pequeno. Sim, gente, principalmente nessas últimas 3 linhas. Foi no último minuto que surgiram as máquinas, as indústrias, no mesmo minuto em que foi produzido todo o lixo que o planeta já conheceu. Tá ok? Então, por conta de ações antrópicas, o surgimento do homem relacionado com essas inovações tecnológicas que trouxeram consequências muito drásticas para o planeta Terra. Ok? Número 4. Em 1992, aconteceu no Rio de Janeiro um evento, a Eco 92, que foi um marco para a cooperação entre os países para a proteção ambiental. Desde então, uma série de outros eventos e acordos foram assinados, tentando frear as mudanças climáticas, mas nem sempre com resultados práticos. Em 2014, a expectativa era positiva, como mostra a matéria a seguir. Gente, então, ele mostra, nós comentamos isso na nossa videoaula, sobre protocolos, metas que foram desenvolvidas principalmente pelos países desenvolvidos, tentando diminuir a emissão desses gases poluentes, ok? E ele mostra que a manchete, um mundo com menos carbono em 2050 é possível, garante relatório. Lembram que nós comentamos que os países assinaram, porém não ratificaram, não criaram leis, metas para diminuir essa quantidade de gases poluentes. Ok? É isso que a manchete, a reportagem traz. Vamos para as nossas perguntas. A. Por qual motivo os países estão preocupados em reduzir a emissão de certos gases, em especial o gás carbônico, CO2? E aí, galera, muito fácil essa pergunta. Por que os países estão preocupados em diminuir essa quantidade de gases? Por conta do que, principalmente, o CO2 ser um dos gases do efeito estufa, que em grandes quantidades acumulam, aprisionam grande quantidade de calor e causam riscos ao equilíbrio climático, ocasionam mudanças climáticas e o aquecimento global, ok? B. De 2014 até agora, houve alguma mudança na política ambiental dos principais poluidores em relação aos acordos que foram firmados? Bom, a manchete, então, ela informa, né, que, por exemplo, os Estados Unidos afirmaram que não pretendem cumprir acordos de proteção ambiental que possam interferir em seu crescimento econômico. É o que nós comentamos sobre o protocolo de Quioto também. Os Estados Unidos, né, junto com a China, que são os dois países mais poluentes do nosso planeta Terra, eles
assinaram esses protocolos, porém eles não criaram leis, eles não criaram metas de redução desses gases poluentes sendo emitidos na atmosfera, né? Com essa frase, com essa ideia de que não podem interferir o seu crescimento econômico. Porém, com isso, nós temos uma série de mudanças climáticas. Vários outros países, inclusive a China e os Estados Unidos, são afetados com essas consequências do aquecimento global, do buraco na camada de ozônio e todos os outros que nós vimos na videoaula, ok? Vamos lá, então, para o nosso exercício 21, agora lá do livro de atividades, pessoal. Marque com um X os fatores que provocam alterações ambientais no planeta. Então, ele quer saber quais fatores e vamos ir colocando um X nesses fatores que alteram o ambiente do planeta. Queima de combustíveis fósseis, marcamos X? Sim, marcamos X nessa alternativa, queima de combustíveis fósseis, carvão mineral, gás natural e petróleo, né, principalmente óleo diesel, gasolina, querosene, eles são altamente poluentes, emitem grande quantidade de CO, né, de monóxido de carbono, dióxido de carbono na atmosfera. Aumentam na produção agrícola? Sim, a agropecuária, certo? A questão da produção agrícola, nós temos grande produção de gás metano emitidos na atmosfera. C, uso de usinas hidrelétricas para geração de energia, também, por mais que as hidrelétricas sejam consideradas energias limpas, nós temos a construção dessas energias, nós temos alterações climáticas na região, certo? Que causam essas alterações ambientais. D, aumento da população mundial, correto, né? Com o aumento da população mundial, nós temos aumento do consumo, aumento do gasto de energia, então, consequentemente, alterações ambientais estão relacionadas com esse aumento da população mundial. Acúmulo de gás carbônico na atmosfera? Sim, né? É a intensificação do efeito estufa, causando o aquecimento global. Beleza? Marcamos X em todas as alternativas, galerinha. Vamos para o nosso exercício número 23 do livro de atividades, que fala um pouco sobre a camada de ozônio, ok? Então, ele tem um texto comentando sobre essa camada de ozônio. Lembram que nós falamos que a função dela é filtrar os raios ultravioletas do Sol. Lembram que falamos, né, desses gases, dessas substâncias químicas, clorofluorcarbonetos, né, que emitiam esse cloro e esse bromo, que destroem essas moléculas de ozônio, ok? E a questão da proibição dos gases CFC em sprays, aerosóis, geladeiras, freezers, visando a reconstituição da camada de ozônio, ok? É interessante falar nesse parágrafo que as Nações Unidas estimaram em um relatório anterior que sem o pacto, lembra o Pacto de Montreal, em 2030, 2 milhões de casos extras de câncer de pele seriam registrados por ano, gente, no mundo, por conta da importância da camada de ozônio em filtrar esses raios ultravioletas do Sol, ok? Bom, ele fala o seguinte: os perigosos gases CFCs poderiam ter causado uma catástrofe global caso não fosse cessada sua emissão. Como as indústrias devem agir quanto aos impactos ambientais decorrentes do seu funcionamento? Bom, não somente as indústrias, mas cada cidadão ele deve criar meios de eliminar possíveis impactos ambientais decorrentes de seu funcionamento, evitando a geração de danos ao meio ambiente. Então, tanto as indústrias, as fábricas e mesmo as pessoas devem sempre prestar atenção e visar, né, focar, tentar ter como objetivo diminuir os impactos ambientais causados no planeta, tá ok? Então, quais são ações que as indústrias poderiam tomar para diminuir os impactos ambientais? Então, olha aqui, rever a cadeia produtiva, essa questão de produção de matéria-prima, as fontes energéticas utilizadas, né?
Então, buscando utilizar fontes renováveis ao invés de fontes não renováveis, e o descarte dos subprodutos gerados nas linhas de produção, além da conservação das florestas e demais áreas verdes, evitando desmatamentos e queimadas. Ok? Tranquilo? Beleza esse exercício? Então, podemos seguir para o exercício número 25, onde ele comenta um pouquinho sobre o efeito estufa e a importância do dióxido de carbono e também o malefício do dióxido de carbono. Embora ele seja importante para as plantas realizarem fotossíntese, a grande concentração desse dióxido de carbono na atmosfera faz com que intensifique o efeito estufa e cause o aquecimento global. Ok? Vamos para a nossa pergunta da letra A. Como seria a temperatura na Terra sem o efeito estufa? Explique. Gente, lembram que o efeito estufa ele é um fenômeno natural benéfico, né? Por conta do que, se não tivéssemos o efeito estufa, a temperatura seria muito baixa, em torno de menos 30 graus Celsius. Além do que, nós termos uma variação muito abrupta dessa temperatura, visto que o efeito estufa ele tem a função de reter esses raios solares. Sem o efeito estufa, então, não haveria retenção de raios solares, o que causaria uma diminuição da temperatura média. Ok? Então, o efeito estufa é bom. O problema é a quantidade de gases poluentes liberados na atmosfera e o aumento desse efeito estufa. Ok? É importante, importantíssimo que vocês entendam isso. E letra B, qual é a principal consequência do aumento do efeito estufa? Comentamos já, né, que a elevação da temperatura global é aquele aquecimento global. Com o aumento do efeito estufa, mais raios solares são retidos, aumentando assim a temperatura. Ok? Beleza? Acertaram? Coloquem um certão, então, na letra A e na letra B, e seguimos para o exercício número 28, onde ele comenta o seguinte: complete as frases abaixo e encontre as respostas dentro do caça-palavras. Então, nós temos aqui esse caça-palavras, certo? Falando, então, já mostrando para vocês algumas palavras que devem ser encontradas aí no caça-palavra de vocês. O metano, nós temos CFCs, nós temos aqui, ó, fósseis, nós temos efeito estufa e temos também o ultravioleta. E com essas palavras encontradas no caça-palavra, vamos para as nossas alternativas. Os são os gases causadores da diminuição da camada de ozônio. E aí, gente, quais são os CFCs? As substâncias químicas clorofluorcarbonetos. B. A temperatura estável na Terra é decorrente do fenômeno chamado... E aí, o que vocês colocaram? Efeito estufa? Então, podem colocar um certão aí e vamos para a letra C. A radiação ultravioleta é filtrada em partes pela camada de ozônio, ok? Tranquilo? Falando da função da camada de ozônio. D. A utilização de combustíveis fósseis aumenta o efeito estufa por conta da grande emissão de gases poluentes. E a digestão de bovinos gera gás carbônico e gás metano, sendo que esse gás metano é 20 vezes mais prejudicial para o aprisionamento do calor do que o monóxido de carbono, do que o gás carbônico lá no efeito estufa. Ok? Tranquilo. Galera, agradeço, então, a presença de cada um de vocês nessa resolução de exercícios. Espero que tenham acertado muitos deles. Uma ótima semana, bons estudos e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau!